Oi, gente, bom dia. Ótimo dia para você que está chegando aí e uma grande oportunidade nesse dia 26, né, de junho de 2024, para nós meditarmos na palavra do Senhor. E eu quero falar hoje sobre a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 5. A carta de Pedro é um escrito geral com o objetivo de fortalecer os crentes do seu tempo em momentos de perseguição, né? A carta é escrita no primeiro século, em momentos de grande perseguição da igreja, perseguição dos cristãos por parte dos inimigos da fé, e Pedro então sente a necessidade de escrever essa carta, até porque naquele contexto já muita coisa estava escrita, muita gente escrevendo muita coisa, muita gente falando muita coisa, e aí o apóstolo Pedro ele se levanta como uma voz lúcida também para falar, porque havia muitas falácias, né? Tinha gente que, por exemplo, não acreditava na ressurreição de Cristo, e aí Pedro tem que falar que eu vi ele ressurreto. Tinha gente que não acreditava em Cristo, achava que Jesus era uma fantasia, uma invenção do cristianismo, né? Daquele movimento daquela época. E aí Pedro fala assim, não, eu estive com ele, eu ceiei com ele, eu coloquei a mão nele, eu estive lá, eu vi. Também diziam que a volta de Jesus é também uma utopia, uma realidade ilusória criada, né? Não vai voltar nunca. E aí Pedro também se levanta como uma voz lúcida para dizer o seguinte, olha, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele vai voltar, ele só está retardando essa volta porque ele não quer que ninguém se perca. Então, um dia vai acontecer, e a gente tem que aguardar com tranquilidade. E aí ele orienta os crentes, inclusive, da sua época, a terem uma resposta branda quando perguntarem por que você crê nesse Jesus, nessa ressurreição, por que você crê nisso? Então eles terem a tranquilidade, não o debate, mas a tranquilidade de falar eu creio porque eu tive experiência com ele, e falar mansamente, tranquilamente acerca da sua esperança, né? E aí no capítulo 5 de 1 Pedro, ele vai dizer assim, ó, do mesmo modo, 1 Pedro 5, 5. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. E aí no versículo 6 ele fala assim, sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus para que ele vos exalte no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então ele chega no versículo 7 dizendo isso, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Pedro vai dar orientações aqui, por exemplo, sobre a questão do lar, da casa, da igreja, né, como deve ser o lar cristão, a vida cristã, a igreja cristã, como ela deve ser, e ele vai orientar os jovens, olha, seja submisso aos mais velhos, e depois ele orienta todo mundo, ó, seja submisso ao Senhor, seja humilde diante do Senhor. Ser submisso ao Senhor significa reconhecer o senhorio de Deus. É reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas e as ações dele são ações que dizem respeito a um propósito maior que a gente muitas vezes não entende. Na verdade, a maioria das vezes, a maioria das coisas que Deus faz não faz muito sentido para a gente. Muitas vezes Deus frustra as nossas orações, né? A gente ora pedindo uma coisa, a gente espera que uma coisa aconteça, mas Deus acaba fazendo de outro jeito, porque ele tem um plano que é muito maior do que a gente pode imaginar. E aí Pedro vai dizer assim, olha, mas isso não é para ter, não é para você ficar desanimado, é para você confiar mais, se humilhar sabendo que no tempo certo ele vai exaltar vocês. Pedro está escrevendo aqui para um grupo de pessoas, os cristãos do primeiro século, era um grupo de pessoas que eram perseguidas e mortas, que eram procurados como bandidos, sem ter feito nada, só porque criam em Jesus. Então muitos achavam que era injusto isso. Não somos criminosos, não somos bandidos, não somos nada. A gente só abraçou essa fé em Jesus. E por causa disso agora a gente é perseguido como se fosse bandido. E aí o Pedro vai trazer essa palavra de consolo, né? Porque a carta de Pedro, ela é uma carta apologética, né? Ou seja, ela defende a fé cristã. Ela é uma carta de encorajamento, de consolo, de esperança. Então ele fala assim, olha, não há ouro que tenha valor antes de ser queimado. Primeiro o ouro tem que passar por uma situação de fogo para que toda a impureza saia dele. Depois que acontece isso, aí o ouro fica valioso. Muitas vezes o fogo que passa pela nossa vida, ele passa nesse sentido também.
de depurar, de retirar, né, as impurezas e se tornar a gente mais precioso do que o ouro, né? É o que Pedro vai dizer. E aí ele diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não há dúvidas de que Deus tem cuidado de nós. E há um salmo que diz assim, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, para que ele endireitará as suas veredas, né? Quando a gente começa a perceber, quando a gente faz uma investigação da nossa história, da nossa vida, a gente vai encontrar o cuidado de Deus ao longo da nossa história, né? Por exemplo, há coisas que você faz para o seu filho, para sua filha, ou para algum ente querido, que parece que passa despercebido. Mas vai chegar um momento de lucidez, um momento de maturidade, que essa pessoa vai olhar para trás e vai ver que o cuidado foi permanente, né? Às vezes uma pessoa, eu estava na academia agora escutando um senhor falando sobre a mãe dele que faleceu há uns dias atrás. Então ele foi contando assim várias coisas sobre, eu vi ele contando para outra pessoa, né? Várias coisas que ele, desde quando ele veio da roça, aquele negócio todo que a mãe dele fazia. Às vezes, quando a gente é pequeno, a gente não percebe o quanto os nossos pais se desdobram, né? Para abençoar nossas vidas. E Jesus falou: vocês, sendo maus, conseguem fazer boas coisas para os seus filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Nesse caso, nem Jesus nem Pedro não preferem chamar o Senhor de Senhor. Não preferem chamar Deus de Senhor, mas de Pai, por causa do cuidado. Jesus falou que Deus cuida das plantas, das flores, das aves. Ele fala muito mais de vocês. Então tem cuidados que muitas vezes passam despercebidos, e o objetivo dessa nossa conversa aqui é falar sobre isso, é falar sobre esse cuidado de Deus, é trazer a memória, assim como Pedro trouxe a memória daquele povo, que Deus estava cuidando deles, apesar das lutas, apesar das perseguições, apesar das dificuldades. Também é meu interesse aqui nessa live refletir com cada um que está ao alcance dessa live acerca desse cuidado permanente de Deus, né? A gente fazer uma investigação sobre a nossa vida e a gente vai ver que, apesar das lutas, a gente vai encontrar vestígios de Deus na nossa história, vestígios do cuidado, vestígios da misericórdia, da graça dele ao longo da nossa história até o momento de hoje. O fato de nós estarmos vivos aqui agora, nesse momento, já é uma revelação da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã e são a causa de nós não sermos consumidos. Então, se estamos aqui, é porque ele ainda tem um propósito para a nossa vida e ele está revelando um pouco mais da sua misericórdia sobre nós, né? Então, cuidar significa socorrer, se antecipar, vigiar, suprir as necessidades. Há mães na nossa igreja, eu vou falar da nossa porque eu não sei da realidade de outras, mas imagino que outras também. Há mães na nossa igreja que acordam de madrugada para preparar o lanche dos seus filhos, orar com eles e despachá-los para a escola, às vezes para o trabalho. Isso é cuidado. Isso é cuidado. A mãe se antecipa. Enquanto o filho está lá tomando banho, a mãe ou o pai está lá preparando o café da manhã, preparando o lanche que ele vai usar, né? Ele vai gerir na escola. Preparando, esse é o cuidado, passando a roupa. Muitas vezes essas coisas passam despercebidas pelo filho, né? Houve um tempo na minha vida que eu achava que o meu pai não cuidava de mim, mas depois eu comecei a perceber que eu estava sendo injusto. Estava sendo injusto. Eu tinha onde morar, eu tinha roupa, eu tinha comida, sabe? Eu tinha tudo. Às vezes a gente não percebe, ou a gente acha que não está sendo cuidado, não está sendo amado, porque a gente quer ouvir palavras de amor, a gente quer o abraço, a gente quer o beijo, a gente quer ouvir palavras que afirmem esse amor, mas muitas vezes os gestos falam muito mais do que palavras, né? O cuidado é permanente. Talvez, eu já atendi assim, talvez uma esposa não se sinta amada pelo marido, porque o marido não fala que ama, eu te amo. Não fala que ama, mas ele dá toda a provisão, todo o cuidado, todo o carinho, toda a atenção, né? Há muitas formas de dizer eu te amo, né? Aliás, há um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, né? E a gente só espera as palavras de afirmação e muitas vezes o cuidado, né? O trabalho, o serviço prestado, a atenção, o respeito, a provisão, como é que fala? A promoção, quando você promove a pessoa que você ama, né? Isso tudo faz muita diferença, né? E Deus faz muito mais do que isso. Ele falou, nós somos maus, a Bíblia diz, né? Nós somos maus e conseguimos fazer o bem. Imagina Deus, imagina o Senhor, que é bom. Deus não faz opção pela bondade, Ele é bom. Entende? Nós fazemos opção pela bondade ou pela maldade. Diante de uma situação, eu vou
num lapso de segundos, eu vou definir se a minha ação vai ser boa ou ruim. A minha reação diante de situações é boa ou ruim. Então eu faço a opção pelo bem, pelo mal, pelo que é bom, pelo que é ruim. Eu faço a opção. Deus não. Deus é bom. Tudo que ele faz é bom. É bom o tempo todo. Ainda que os nossos olhos pareçam que não seja, né? Então a igreja primitiva passava por momentos de tribulação, passava por momentos de perseguição. Os crentes do primeiro século. E muitos deles achavam que não estavam sendo cuidados por Deus. Mas Pedro vai dizer na sua carta que ele tem cuidado de vós. Você consegue perceber na sua história o cuidado de Deus? Você tem visto ao longo da sua história? Vou terminar contando a experiência de um irmão que eu conversei com ele ontem. E ele com os olhos cheios d'água, a gente estava falando sobre o cuidado de Deus. E ele com os olhos cheios d'água falou: pastor, Deus é muito bom para mim. Muito bom. Muito bom. Eu tenho saúde, eu posso trabalhar. Ele tem um pequeno negócio. E ele falou assim: daqui eu tiro meu sustento. Com esse pequeno negócio aqui, eu consegui, no meio da pandemia, construir minha casa. Hoje eu tenho meu lugarzinho para viver. Eu tiro meu sustento daqui, consigo pagar todas as minhas contas, sobra um dinheirinho ainda, de vez em quando eu coloco no banco. Deus é muito bom. Aí ele falou assim: quando eu vou na igreja, eu entrego meu dízimo com muita alegria, com muito amor, porque é o mínimo que eu posso fazer, servir a Deus com meus bens, com meu talento, com as minhas habilidades, dando o ombro, emprestando meu ombro para alguém chorar. Fazendo isso tudo é o mínimo que eu posso fazer para manifestar no mundo o amor de Deus que eu percebo na minha vida. Então, assim, eu achei muito bonito isso da parte dele, essa reflexão, e ele todo arrepiado, já com o olho cheio d'água, falando isso. Você vê que não tem demagogia, é mesmo uma experiência dele com Deus, né? Que faz toda a diferença nesse mundo. Deus precisa desse tipo de testemunha, de pessoas que realmente vivem essa realidade com ele e manifestam essa realidade para o mundo. É isso mesmo, Juscelane. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, Juscelane, e todos os demais aí. Que Deus derrame sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, poderosas bênçãos, né? E que no nosso coração haja sempre o reconhecimento de que Deus é o nosso Pai, aquele que cuida, que supre, que antecipa-se às nossas necessidades. Deus abençoe e você tenha aí uma quarta-feira abençoada, guardada pelo Senhor.